A gente fala sobre um assunto importante em relação a planos de saúde. A gente entrevista agora o deputado federal Capitão Derrite, do PL aqui de São Paulo, que tem um projeto para justamente tentar reverter um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que livrou planos de saúde de cobrir tratamentos e procedimentos que não estão no chamado rol taxativo da ANS. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Tiago, a todos os participantes aí do Jornal da Manhã. É um prazer falar com vocês novamente. Bom, deputado, como é possível reverter essa decisão? Isso já foi avaliado nesses últimos dias, que pode haver uma interferência em tratamentos de pessoas. E como que se reverte isso do ponto de vista da lei do Congresso Nacional que discute essas medidas? Olha, Tiago, em primeiro lugar, acho que é o Congresso Nacional que deve fazer o seu papel. A gente vê casos aí do Poder Judiciário extrapolando seus limites, não só nas questões criminais, liberando criminosos. Dessa vez, as famílias que foram afetadas foram as famílias de pessoas que têm algum tipo de doença, deficiência, doença rara, autismo, entre outras. Ocorre que a decisão da segunda sessão do STJ, com base numa resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, havia uma interpretação, e isso era posto em prática, de que as famílias elas buscavam tratamentos que não necessariamente estariam ali taxativamente expressos nessa regulamentação. E via de regra, as pessoas com esse tipo de doença, doenças raras ou autismo, elas têm um tratamento multidisciplinar. Então, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, algumas fazem até ecoterapia, e aí a decisão da STJ vai restringir somente aqueles tratamentos que estejam taxativamente na resolução. Isso é um prejuízo muito grande, principalmente porque é da noite para o dia. Ocorre que, fazendo um comparativo, é como se alguém estivesse dormindo com o cobertor e acorda na manhã seguinte descoberto. Então, existe uma preocupação muito grande da nossa parte aqui da Câmara dos Deputados para que a gente possa aprovar de maneira urgente uma medida para que garanta para que essas famílias, essas crianças, as pessoas que fazem esses tratamentos possam continuar sendo atendidas pelos planos de saúde. Deputado, pergunta agora de Ricardo Salles. Derrite, bom dia. Qual é a justificativa dada pelo voto vencedor no processo judicial para retirar essa cobertura das doenças não previstas no rol taxativo? Bom dia, Ricardo. Ocorre que existe um lobby, uma pressão muito grande dos planos de saúde. A gente tem que ser transparente aqui, né? E eles falam que o número de tratamentos que apareceram foi muito grande, que os planos não estão preparados. É mais um motivo de nós fazermos isso de maneira planejada e não da noite para o dia. E como eu mencionei anteriormente, via de regra, os tratamentos de pessoas com doenças raras, com autismo, ele é multidisciplinar. E os planos de saúde, eles visam lucro. Essa que é a grande verdade. E são planos extremamente caros. Se fosse tirar do plano de saúde, eu tenho famílias de amigos meus que pagam R$3 mil no plano de saúde. Se eles fossem pagar o tratamento, ficaria mais de R$30 mil. E aí os planos de saúde, nessa tentativa de diminuir os custos deles, acabam jogando à mercê de todas essas famílias e crianças o total desamparo aí dos tratamentos. Sua pergunta, Roberto Mota. Bom dia, Derrite. Realmente essa história de plano de saúde é uma coisa muito complicada para o cidadão comum, né? Acompanhar o que está coberto, o que não está e essas surpresas todas. Mas eu queria mudar um pouquinho aqui de assunto, mas continuar ainda falando de ativismo judicial e saúde, porque o STJ acabou de dar salvo-conduto para garantir a 3 pessoas o direito de cultivar maconha medicinal para extrair o óleo medicinal da maconha sem o risco de sofrer repressão por parte da polícia. E até onde eu sei, a maconha ainda é crime, né? Plantio de maconha, uso de maconha. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa é uma opinião que causa muita polêmica, Roberto, porque aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares que querem, de fato, liberar as drogas de maneira exacerbada, eles usam como cortina de fumaça o canabidiol, que é utilizado em tratamento, inclusive para crianças com autismo. Só que da maneira como eles colocavam aqui no projeto de lei, ia ficar muito difícil qualquer tipo de fiscalização.
E nós conhecemos o nosso Brasil de dimensões continentais e o aproveitamento de pessoas que têm desvio de caráter iam, de fato, como estava no projeto que tramitava aqui, se não me engano era 199 no projeto, eles iriam acabar utilizando para comércio ilícito de drogas. Me preocupa muito essa decisão, porque, como eu disse, é difícil fiscalização. É claro que existe por trás algo que pode ser utilizado. O canabidiol é uma substância utilizada no tratamento dos autistas, que as famílias que fazem uso desse tratamento têm que importar, por exemplo, da Inglaterra, sob um custo elevadíssimo. Agora, o que me preocupa é qual a intenção daqueles que querem liberar o plantio da droga sob esse argumento de que o uso é medicinal e como é que o Brasil vai fiscalizar se a pessoa vai usar para tratamento ou se vai revender para comércio ilícito de droga. Então, me preocupa, mais uma vez, o judiciário invadindo a competência que não é dele. Deputado, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Estamos discutindo também a questão dos planos de saúde. Amanda. Deputado, bom dia. Acho que me parecem argumentos muito parecidos, né? São pessoas, de um lado, que têm doenças incomuns, raras, e de outro, milhões de pessoas que sofrem com autismo ou esquizofrenia ou alguns tipos de câncer e que, cientificamente, comprovadamente, se beneficiam dessas substâncias extraídas da maconha, como o senhor mesmo disse, e pagam preços altíssimos para importar, porque isso já foi autorizado pela Anvisa. Mas aí o judiciário acaba entrando nessa competência, porque isso está há anos quicando entre Anvisa e Ministério da Saúde. A verdade é que nenhum dos órgãos toma a decisão, fica um jogo de empurra e essas pessoas são prejudicadas, porque ou tem que pagar preços altíssimos para se beneficiar do medicamento ou só resta uma solução, que é o plantio, cultivo caseiro da maconha, né, para obter aí o canabidiol, a substância que precisa ser extraída. Agora, deputado, eu fico imaginando que no caso dos planos de saúde em geral, é difícil para o consumidor entender, porque há pouco tempo a gente noticiou esse aumento de mais de 15% autorizado pela ANS, né, para os planos de saúde individuais. E agora a gente tem essa decisão do STJ que limita esse rol. Será que algo assim poderia impactar na redução do plano de saúde? Porque é isso que as seguradoras argumentam, mas dificilmente isso chegará na ponta. E muita gente está sofrendo, como o senhor disse, as pessoas que têm doenças raras. Eu vejo que esse argumento deles, olha, a gente vai agora taxar quais são as doenças, isso vai reduzir a maior parte da população. A gente sabe que não vai acontecer, porque os planos de saúde eles são empresas que visam lucro, sejamos sinceros. E essa questão da legislação que permite que pessoas realizem o plantio, no Brasil, eu tenho certeza absoluta. Agora, a experiência policial falando, se nós liberarmos o plantio da maconha sob essa cortina de fumaça de uso medicinal, vai acabar que nós vamos, de fato, legalizar o tráfico de drogas, que no Brasil já é algo absurdo. Então, o que nós temos que ter muito cuidado, acho que o principal ponto dessa medida da STJ, o principal prejuízo, é que as coisas não podem acontecer na canetada da noite para o dia. Isso tem que ser discutido. As famílias não podem ficar desamparadas, aquelas que têm um plano de saúde e que realizam esses tratamentos multidisciplinares. E o que preocupa bastante também é que o poder judiciário acaba interferindo na sua competência. O legislativo tem que reagir e esse é o nosso grande objetivo aqui, fazer com que o rol seja exemplificativo e não taxativo. E claro, né, vai sobrecarregar o SUS, porque as famílias que encontravam um tratamento no plano de saúde e hoje em dia não encontram mais, se o plano de saúde parar de cobrir, o número de ações judiciais vai ser gigantesco e vai sobrecarregar o SUS, que vai ser, via de regra, na canetada também obrigado a realizar esse tratamento. Cara, deputado, só fazendo um pouquinho o papel do advogado do diabo, o senhor falou que às vezes o usuário paga 3 mil para um tratamento que custa 30. Teria mesmo assim como os planos arcarem com esse valor? E aí eu pergunto para o senhor, a lista de agora, então, pós-mudança da ANS é muito limitada? A partir da mudança, muitos tratamentos saem fora. E será que os senhores conseguiriam, pelo menos, que não reverta a decisão, mas esse tempo necessário para a adaptação das famílias que lidam com doenças mais raras, de tratamentos mais caros? Olha, a lista ela não é pequena, tá? Isso é importante, a pergunta da Adriana, porque são mais de 3 mil tratamentos, enfim, na própria lista taxativa. Ocorre que muitos estão fora. E a preocupação, Adriana, não é só com o que está dentro ou o que está fora. É que a cada dia a medicina ela vai avançando e podem ser que surjam novos tratamentos. Esse é o grande X da questão. E o plano de saúde vai arcar se é 3 mil ou não é? Olha,
aí é um risco, é um negócio que o plano de saúde tem que analisar e que já vinha sendo feito. Acho que o grande ponto dessa discussão é o seguinte: da noite para o dia, não podemos mudar a forma como os planos atendem e deixar essas famílias desamparadas. Acho que isso é um processo. E olha, eu creio que até o governo federal possa, nos próximos dias, discutir isso. Se o legislativo não tomar uma posição, eu acho que é uma boa oportunidade até do governo federal entrar em campo e para que as famílias não fiquem desamparadas.